Hoje, como você percebeu, o cenário está diferente porque hoje eu não estou em casa. Eu estou aqui com a minha amiga Débora Vitória. Só que para apresentar essa mulher, eu teria que dizer que eu estou aqui apresentando uma fênix, porque após uma depressão muito profunda, ela conseguiu encontrar ressignificado na vida dela, e a partir desse ressignificado de todas as experiências pelas quais ela passou, ela começou a ensinar outras mulheres a viverem com significado e a trilharem com segurança o caminho de uma vida com pouco significado ou com muitos problemas e tormentas para uma vida muito mais equilibrada e com significado. Débora Vitória, que costuma dizer que hoje ela é muito mais Vitória do que Débora. E para comemorar esse Dia das Mães, eu vou apresentar uma mulher que ressignificou a vida, ressignificou a carreira, com filhos e com uma vida que foi bastante turbulenta. Eu sou Wagner de Araújo e eu ajudo mulheres a voltarem para o mercado de trabalho com estratégia, com segurança, com lógica e com propósito, mostrando o seu verdadeiro valor. Débora. Olá, Wagner, um prazer enorme estar aqui no seu podcast. Aliás, estava devendo para você isso há bastante tempo, mas só uma correção. Embora a maioria das minhas mentoradas sejam mulheres, mesmo porque mulher tende mais a pedir ajuda do que homem, eu atendo ambos os sexos, tá? Mesmo porque o que eu aprendi e o que eu ensino através não só da minha experiência, mas através das minhas formações de terapia cognitivo-comportamental, programação neurolinguística, inteligência emocional, psicologia positiva, tudo isso me habilita a mostrar um caminho seguro e mais rápido para você sair desses traumas, sair das suas dores e renascer como a fênix, que eu me sinto exatamente como você me retratou. Muito obrigada. Débora, eu estou numa cruzada para ajudar aquela mulher que ela passou muito tempo se dedicando, às vezes 3, 5, 10 anos, se dedicando aos filhos, acabou saindo da própria carreira e hoje ela se sente desatualizada, ela tem alguns monstros ali na cabeça dela falando para ela não voltar, para que ela é uma coitadinha. Como que a gente pode ajudar essa mulher a voltar, a mostrar para o mercado que ela não estava parada, ela não estava parada, ela estava literalmente vivendo o MBA em cenário de guerra? Bom, o primeiro, nessa parte eu acredito que nós temos realmente muito a aprender com os homens de forma geral. Porque geralmente eles têm uma segurança, eles têm uma praticidade, uma visão de quem são, que nós mulheres, não sei se por hábito ou por qual motivo, algum motivo social talvez, nós mulheres muitas vezes nos colocamos num lugar muito inferior do que é o nosso lugar de verdade. No meu caso, por exemplo, né, eu fiquei muitos anos fora do mercado de trabalho e quando eu voltei, o meu pensamento era: eu não posso, eu não consigo, ninguém vai querer trabalhar comigo, ninguém vai querer a minha prestação de serviço. Eu não tinha a menor consciência de que tudo que eu vivi em família, o fato de eu criar os meus filhos com muita garra, que isso me deu ferramentas que outras pessoas não tinham. Então eu me coloquei numa posição muito inferior, sendo que, na verdade, eu estava muito acima, inclusive, das primeiras vagas que eu procurei inicialmente. Então, penso que a primeira coisa que nós precisamos é identificar quais são as nossas potencialidades em vez de focar no que nos falta. Porque recursos todos nós temos. Quais os recursos que você já tem que, se fortalecidos através de uma mentoria, por exemplo, ou através de um processo de coach, você pode transpor mais facilmente aquele
aqueles entraves, aquelas crenças que estão te limitando. Então nós já temos isso, nós já temos essa força e temos esses recursos. Quais que a gente precisa fortalecer para nós podermos ser e ter tudo que nós queremos? Me diga uma coisa, você, antes de você se afastar do mercado, você trabalhava com o que exatamente? Eu trabalhava numa papelaria, trabalhei bastante tempo, e eu fazia tanto parte gráfica quanto parte de atendimento, isso adolescente, porque eu casei muito cedo, né? E eu era uma excelente profissional, tanto que eu sabia tanto lidar com o público que no meu primeiro dia de trabalho, o meu patrão, eu tinha 16 anos de idade, 15, 16 anos de idade, o meu patrão falou, você já trabalhava, você já trabalhou antes? Eu até tinha trabalhado antes, porque a partir dos 12 anos eu vendia lingerie que meu tio fabricava na rua ou para as amigas. Então até já tinha trabalhado antes, mas não oficialmente. Eu falei, não, o meu primeiro emprego oficial é esse. E ele se impressionou. Ou seja, essa questão de falar com o público, falar com respeito, com amor, já era algo intrínseco meu. E eu nunca valorizei isso. Precisei, infelizmente ou felizmente, de uma depressão que me mostrou que eu me odiava e que eu precisava ressignificar essas coisas. E a partir daí que eu comecei a reconhecer certos recursos que eu já tinha. Para você deixar a sua carreira e ficar em casa cuidando de filhos, foi uma decisão fácil ou foi uma coisa meio que imposta? Foi imposto, tá? Então tem alguns pontos aqui que eu não vou poder entrar em detalhe, mas foi algo totalmente imposto, e como eu saí praticamente do fogo para a frigideira, ou da frigideira para o fogo, não sei exatamente qual foi o caso, para mim, contestar qualquer coisa ou achar que eu tinha algum direito não era muito uma possibilidade. Então, para quem já está... Para quem já é lixo, se você vai jogar numa lata grande, numa lata pequena, tanto faz, lixo é lixo, né? E infelizmente eu não tinha consciência de quem eu sou naquele período. Então, para mim, assim, alguém olhou para mim e quer me resgatar do inferno. Não era o caso. Mas era isso que passava na minha cabeça, então simplesmente larguei. Sonhos, possibilidades, porque o meu sonho era estudar. Eu tinha parado ali no segundo ano do ensino médio, acho que nem tinha terminado o primeiro direito, enfim. Só que eu tinha um sonho muito grande de estudar, coisa que eu vinha fazer e vim concluir a minha primeira graduação com 45 anos de idade, sendo que eu queria desde os 17. Pois é. E aí, ok, você chegou no momento da sua vida em que você precisava ou quis voltar para o mercado de trabalho. E como é que foi essa volta para o mercado de trabalho? Eu já estava querendo acreditar que eu não era burra e retardada. Um pouco forte isso, né? Mas eu tinha essa crença por muitos anos, então eu estava querendo... Algo me dizia que eu precisava acreditar em mim, mas isso não era claro na minha mente, porque... É como eu falo, gente. Por que ressignificação é tão importante? Quando a gente não conheceu outras coisas, além de dores, é muito difícil você conseguir romper essa casca. Mas eu comecei a procurar qualquer coisa mesmo, para poder voltar ao mercado de trabalho. Só que sem um único registro na carteira, porque na época que eu trabalhei nessa papelaria não me registraram. Uma pessoa já com 30 e poucos anos de idade, como que eu ia voltar ao mercado de trabalho? Voltando, gente, é assim que se volta para o mercado de trabalho, é voltando. E quando eu comecei a trabalhar nesse colégio, os meus chefes perceberam rápido o quanto eu era dedicada, o quanto eu amava o que eu fazia, o quanto eu procurava servir além daquilo que era proposto. Então... Entendi. Mas de qualquer forma você
praticamente, se eu entendi certo, aí você pode me corrigir, você meio que aceitou o primeiro que apareceu. Sim, claro. Aliás, eu era extremamente incompetente, o que eu ia fazer? Eu tinha que agradecer muito. Esse era o pensamento da época, tá, gente? Não é quem eu sou hoje, não. Essa seria a minha pergunta. Olhando agora, a Vitória olhando para a Débora daquela época, o que a Vitória vê na Débora, que a Débora tinha e a própria Débora não estava vendo? Eu já era Vitória. Não só no nome, que Vitória realmente tá aliás, é um sobrenome, mas não só no meu nome, mas eu já era vitoriosa. Só de tudo que eu aprendi na infância, eu não ter seguido o que eu aprendi, eu já era vitoriosa. Só de ser capaz de amar as pessoas, mesmo quando eu ainda me odiava, eu já era vitoriosa. Hoje eu olho para Débora do passado e eu não a reconheço, eu não sei quem era aquela pessoa, mas puxando pela memória, eu vejo que eu já tinha todos os recursos em mim. Eu já tinha todas as habilidades. Talvez não tivesse ainda as qualificações, mas isso a gente consegue, isso a gente conquista. Então, eu teria aceito o primeiro emprego? Possivelmente sim, porque era o que eu precisava fazer. Eu precisava começar de algum lugar. Mas a forma que eu comecei, me sentindo muito inferior a qualquer outro ser humano, não foi a melhor forma. E eu poderia, de repente, ter entregado mais, ter crescido na carreira muito antes, se eu tivesse essa consciência. Você, pelo que eu entendi, você levou bastante tempo entre a Vitória que voltou para o mercado de trabalho e a Vitória de hoje. Quanto tempo você acha que um profissional que tivesse uma visão voltada para mulheres, voltada para a carreira, teria conseguido encurtar esse seu trajeto? Eu larguei, né, a minha vida por muitos anos, né, dos 17 para 18, voltei a estudar com 30 e pouco, voltei a trabalhar com 30 e tananã, com 34, 35 anos que eu voltei ao mercado de trabalho. E você vê, dos 35 aos 45, quando eu terminei a minha primeira graduação, gente, uma década. Uma década quando eu voltei, quando eu quis voltar a estudar, fiz supletivo e tudo mais, até eu começar algo que tinha mais significado para mim. Eu acredito piamente que se eu tivesse, na época, alguém para me auxiliar nisso, talvez eu tivesse conseguido aí, chutando alto, em um ano, chegar num patamar próximo do da Débora com 45 anos, né? Que ainda, com 45 anos, ainda muito perdida, ainda sem saber para onde ia, mas já com uma certeza de que era capaz de ir. Eu não precisava ter esperado uma década para entender que eu posso ir além. Por que eu trouxe você hoje aqui para a gente poder falar? Provavelmente as mães estariam esperando alguma homenagem para as mães, aquelas homenagens comuns, mas que muita mãe, e você era um exemplo disso, tenta voltar para o mercado, seja por uma questão de ressignificação pessoal, seja por uma questão de necessidade econômica. Às vezes o companheiro, o esposo, está passando por problemas de dificuldade financeira, ou uma separação, ou mesmo uma viuvez, né? E ela precisa voltar. Então eu entendi que a melhor maneira de dar um presente para as mães seria trazer uma mãe que passou por um período muito complicado da vida. Você teve uma depressão e você falou que você conseguiu se reinventar com essa depressão. E as pessoas acham bonito quando alguém fala: poxa, olha, eu passei por uma depressão e aí eu consegui me reinventar. Só que as pessoas não fazem a pergunta que eu vou te fazer agora. O quanto para você doeu, o quanto para você foi sofrido e quais foram as dificuldades que você teve entre a Débora depressiva e a Vitória mentora que eu vejo aqui na minha frente. É uma pergunta complexa e difícil de responder, né?
Foi um processo extremamente doloroso, e para quem já teve depressão, sabe o que é. Durante a depressão, muitas vezes a gente não tem noção nenhuma de quem nós somos, noção de realidade, porque quando a gente começa a se enxergar, a gente começa a ver que nós somos muito maiores do que nós pensávamos. Hoje eu falo que a depressão foi um grande presente para mim, mas porque eu consegui passar por ela. Poderia não ter conseguido. Comecei a perder a minha visão durante a depressão. Poderia ter ficado cega, que eu acreditei realmente que era o que aconteceria comigo. Então foi um processo de dor que eu não sabia a quem recorrer no período. Hoje em dia eu sei que existem muitas pessoas, psicólogos, terapeutas, coaches, mentores. Claro, sempre, gente, procurem pessoas muito sérias para isso, tá? Vejam bem quem vocês vão ouvir. Mas fato é que essas dores foram úteis, e uma coisa que eu tenho para falar para vocês, queridas mães que estão querendo voltar ao mercado de trabalho. Primeiro, a notícia não é muito boa. Vocês vão errar. Como qualquer ser humano. Vão errar como mãe, vão errar muitas vezes como esposa, como profissional. Mas são justamente esses erros, as dores, traumas, que podem te dar ferramentas extremamente úteis para você ser e ter. Eu sempre falo isso, gente, ser e ter. Primeiro você é, depois você tem. Para você dar significado à sua vida, você precisa ter essas dores não como âncoras, mas como mestres, como professores que vieram para te ensinar algo. Se eu tivesse me amado desde o início, se eu tivesse tido a capacidade ou alguém para me ajudar a sair desse período de dores, talvez eu tivesse errado menos com os meus filhos, talvez eu tivesse errado menos como profissional, como mulher, enfim. Não tive. Tudo bem. Foi um período muito longo, justamente por não saber a quem recorrer. Mas, mães, lembrem-se de se perdoar por todo e qualquer erro que você tenha cometido. Lembre-se de agradecer, inclusive pelos recursos que você já tem e que muitas vezes você pode achar que não tem. Eu acreditava muito que eu não tinha capacidade para nada. Isso não existe. Não existe aquela pessoa que não sirva para absolutamente nada no planeta. Assim como uma pedra tem uma função na natureza, nós humanos temos um propósito. E saber para onde nós vamos, e nisso o coach pode ajudar muito, a mentoria também pode ajudar muito. Saber para onde nós vamos nos possibilita chegar lá. Henry Ford dizia que se você acha que pode ou que não pode, de qualquer forma você tem razão. Enquanto eu achei que eu não podia, que eu não era capaz, nada pude. Com 45 anos de idade, isso 5 anos depois da depressão, 45 anos de idade, eu comecei a perceber que eu podia ir muito além. E nos próximos 3 anos, hoje eu tenho 49 anos, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, mas nos próximos 3 anos depois dos 45, né? Dos 45 até os 48 anos, eu vivi, cresci mentalmente, financeiramente, psicologicamente, profissionalmente, tudo o que eu não havia feito nos 45 anos anteriores. Então, acreditar que pode vai te levar para lugares que essa falta de crença não vai te levar. Que a sua dor, seu trauma não vai te levar. Aqui vale um disclaimer, que é assim, ela passou por um processo de depressão, e processos de depressão, eles nunca, jamais, em tempo algum, podem ser resolvidos através de processos de coaching. Sim, tá? Perfeito. Eles precisam de um profissional, de um psicólogo, dependendo do grau dessa depressão, precisam até de um psiquiatra. Sim, perfeito. Então, é assim, ela passou por processos psicológicos e, uma vez funcional,
o processo de coaching poderia ter funcionado com ela. Tá? Então, vale esse esclarecimento, porque às vezes as pessoas falam, então eu vou contratar um coaching porque eu estou com depressão. Não. O coach que leva o coach a sério, ele não trata depressão, mesmo porque o coach não tem ferramentas que um psicólogo teria para tratar uma depressão. E dependendo do grau, ele precisa de um psiquiatra que vai avaliar condições clínicas, passar medicamento, ter um psicólogo associado, enfim, uma série de profissionais que vão tratar propriamente da depressão. Qualquer profissional que não seja um psicólogo ou um psiquiatra e fala que vai tratar a depressão é um tremendo de um charlatão. Exatamente. Então, nesse ponto, talvez a minha fala tenha até sido confusa nesse quesito, né? De fato, o Wagner tem toda a razão. Nós não vamos, seja mentor ou coach, tratar uma depressão. O que eu falo que teria me ajudado, porque eu tive por um período uma psicóloga que me ajudou muito, e hoje em dia, inclusive, estou com ela até hoje. Eu acho que todo mundo tem que ter um psicólogo para chamar de seu, desde que seja uma pessoa extremamente capacitada para isso, tá? Nós, mentores ou coaches, nós vamos te ajudar dentro da sua funcionalidade a encontrar metas e caminhos para chegar onde você tem que chegar. Jamais vamos tratar depressão. Inclusive, por mais que eu tenha diversas formações, né, pós-graduações e tudo mais, na área da psicologia, a minha formação de graduação é em pedagogia. Então, mesmo eu, com esse conhecimento de psicologia, não vou tratar a sua depressão. E sim, você, a partir do momento que você esteja ou medicada ou fazendo um tratamento paralelo, mostrar caminhos para você se tornar cada vez mais funcional e do presente para o futuro, na verdade. Exato. Então você está já fazendo tratamento psiquiátrico, psicológico, enfim, você já tem uma profissional habilitada ou um profissional habilitado para tratar a sua depressão. Aí você vai chegar num coach ou numa mentora, como é o meu caso, vai falar, olha, eu já estou tratando, ou já tratei, já estou melhor, já consigo fazer ferramentas, usar técnicas, porque eu não sei para onde eu vou agora. Eu sei que eu posso, eu tenho essa capacidade mental de entender que eu posso, eu só não sei para onde eu vou. Aí nós vamos mostrar esse caminho para você seguir. Então, para a gente concluir o nosso episódio de hoje, eu queria, claro, trazer uma mãe para conversar comigo, e uma mãe que passou pelo processo que você passou. Porque em vários casos eu ouvi a mulher se sentindo egoísta quando ela não está só cuidando de filhos ou cuidando da casa, e ela sente aquele peso, aquela culpa, e ela quer se lançar na carreira, ela quer voltar ao mercado, ela não quer ser só mãe ou só esposa, ela quer ser mulher, ela quer ser profissional, ou seja, ela quer cobrir todas as áreas que tornam uma mulher completa. A maternidade é importante, para muitas mulheres para outras nem tanto. A família é importante, para muitas mulheres para outras nem tanto, e tá tudo bem. É de acordo com cada mulher. E aí eu queria, para a gente poder finalizar esse episódio, que você falasse um pouco sobre essa questão do se sentir egoísta, e também de olhar para si como pessoa que importa, e não só a mãe que importa, ou a esposa que importa, não só a pessoa utilitária, mas a pessoa real por trás daquela mãe, por trás daquela esposa, e que está tentando voltar ao mercado de trabalho. Vamos lá. Eu tenho um método chamado Reviva, e tenho uma parceira de trabalho, Raquel Rabelo. Juntas nós temos o projeto do Ego ao Éden, onde ela trabalha com o Viver Atipicamente, né, com mães de autistas, e eu trabalho com um método Reviva. A nossa função dentro do Ego ao Éden é dar suporte para quem é suporte. Mães, pessoas que de repente passaram por sofrimento, passaram por dores e estão querendo ressignificar tudo isso. E o que a gente fala muito, não só por nossa própria vivência,
mas também pelos conhecimentos que nós adquirimos, né, na área de psicologia. Não tem como você cuidar se você não se ama. Ah, mas eu consigo cuidar. Não, você pode conseguir. Vai fazer isso da melhor forma? Não. Eu quis ser a melhor mãe do mundo, a mais amiga, a mais amorosa, só que ninguém transborda do que está vazio. A gente só transborda do que a gente está cheio. Se você está cheia de dores, de traumas, de culpas, em algum momento você vai transbordar isso, como eu fiz. Se eu tivesse essa estrutura mental que eu tenho hoje, eu acredito que eu teria feito um trabalho muito melhor em todas as áreas da minha vida, especialmente como mãe. Tem uma máxima na aviação que você coloca primeiro a máscara em si. Por quê? Se está tendo uma turbulência, algum problema no avião, você está com uma criança do seu lado, ou um idoso, alguém que depende de você. As máscaras caem. Se você tentar colocar a máscara primeiro no seu filho ou no idoso, na pessoa que está precisando desse suporte, você pode desmaiar antes que você consiga colocar a máscara. E os dois podem perecer. Mas se você coloca primeiro a máscara em você e depois você tem capacidade para colocar a máscara no seu filho ou em alguém que precisa. Essa máxima da aviação, ela serve para todas as áreas da nossa vida. Você não tem como cuidar da melhor forma possível, dar suporte, ensinar os seus filhos a viver bem, se você vive em dores. Aprenda a se cuidar primeiro e você vai ver que a qualidade de cuidado ao seu filho vai ser muito superior. É isso. Obrigado, Débora. Eu queria, nesse Dia das Mães, nesse episódio em homenagem ao Dia das Mães, lembrar que vocês são muito mais do que mães. Vocês são a nossa primeira luz. São as mulheres que dão a nossa, não somente a luz da vida, mas a luz do conhecimento, a luz da moral, a luz da religiosidade, a luz da espiritualidade, todas as luzes possíveis são vocês que nos ensinam a falar. Mas vocês também precisam cuidar de vocês. E se você está tentando voltar ao mercado, a sua história como mãe talvez não convença o recrutador, mas a sua experiência como gestora, como pessoa que resolve conflito, gestora financeira, gestora de equipes, e não é mentira, se você olhar dentro da tua casa, você faz isso todo santo dia. E eu queria desejar um feliz Dia das Mães, desejar um feliz Dia das Mães para minha mãe. Para quem me conhece sabe que a minha mãe é a minha sogra, eu amo a minha sogrinha de paixão. Então, para vocês, o meu muito obrigado. Te vejo na próxima quinta-feira. O Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras se despede. Débora, muito obrigado. Feliz Dia das Mães para vocês. Se amem, se reconheçam e ajam. Vocês têm muito a oferecer, muito mais do que você pode imaginar. Obrigada, Wagner. Por nada. Obrigado por ter vindo. Obrigada. Já tá gravando? Já está gravando. Mas não se preocupa que como é editado, eu vou cortar, vou colocar os nossos nomes. Pode colocar erros no final, que eu adoro isso. Você jura? Acho muito engraçado. Nunca fiz isso. Vai? Faz a sua experiência comigo. Mas do jeito que a gente fala, eu acho pouco provável. Acho pouquíssimo provável, mesmo porque as coisas pra gente são tão fáceis. Do mesmo jeito que saiu ao vivo, assim, uau! Não tenho nada planejado, foi de primeira, foi fácil pra chuchu. Exato. Quer ligar essa luz? Hoje, como você reparou, o cenário todo está diferente. Ah, tá. Quer colocar isso aí? Vai! Pode colocar. Coça nariz. Ai, hora boa de coçar nariz, vai.